Porque muitas vezes a criança, primeiro que ela não está na etapa de comunicação que nós estamos, que a gente acha que ela está, porque a gente acha que a criança tem 2 anos, ela deveria já falar como uma criança de 2 anos, mas a gente percebe que não. Essa criança, ela pode ter 2 anos, mas ela não está ainda na etapa de comunicação de uma criança de 2 anos. Como é que eu vou fazer então para ter a atenção dessa criança? E muitas vezes, eu já até falei na semana passada, que a gente precisa sempre saber qual é o interesse da criança, porque a criança, não é a criança que vai começar a prestar atenção na gente, é a gente que vai entrar na brincadeira da criança. Então, vocês perceberam que é ao inverso do que a gente pensa? Não é a criança que ela vai entrar e vai falar assim, ai, tá bom, vai, então me mostra o que você quer. Não. Somos nós quem vamos entrar dentro daquela brincadeira que a criança está nos mostrando que ela quer. E dentro dessa brincadeira eu vou conseguir usar as estratégias que eu preciso, que principalmente é o contato visual, porque se eu consigo o contato visual dessa criança, eu já vou conseguir muitas possibilidades dela imitar e muitas possibilidades dela se manter aí a atenção ao que eu estou fazendo de som, aquilo que a gente está aqui tentando mostrar para ela. E antes que eu me esqueça, um dos erros mais comum é eu ficar chamando o nome da criança. Então, meu filho chama João Luca. Eu ficar falando, João, olha pra mim. E essa criança não vai olhar. Inclusive, ele vai começar a selecionar quando é que ele vai olhar pra você, porque você chama tanto para ele te olhar e você não dá nada em troca. Então ele começa a selecionar, fazer uma audição seletiva daquilo que ele deveria responder para você ou não. Então ficar chamando a atenção da criança, quem aí faz isso? Me conta. Porque assim eu já consigo saber, a gente já consegue conversar. E as perguntas eu vou responder depois, tá bom? A gente tem um tempinho aqui para nossa live, dá tempo de responder. Então, quem é que fica aí chamando o nome da criança, achando que a criança vai olhar e que você vai conseguir a atenção da criança? É tanto que nas minhas terapias, como é que eu vou chamar a atenção da criança? Com o próprio brinquedo. Então, para eu conseguir a atenção da criança, primeiro que eu tenho que ficar fazendo aquela leitura da criança. Qual é essa leitura? A criança, ela entrou na sala e ela olha ali para cima da bancada, eu já tenho que estar atenta para oferecer aqueles brinquedos da bancada. Nada de deixar na altura da criança, porque senão ela vai se resolver sozinha. A criança que ela não fala, ela se resolve sozinha. Então a gente precisa se adiantar essa criança. Eu deixo acima da altura dela e eu é quem vou liberando os brinquedos que ela quer. Ela vai me mostrar qual ela quer, mas ela vai precisar de mim. Então, olha só, eu já criei aí uma estratégia de interação. Então, essa criança, ela não consegue se resolver sozinha, ela vai precisar de mim, ela vai precisar interagir. Eu tenho aqui crianças até que pega, volta, puxa a mãe pra mãe ajudar, porque a mãe sempre ajuda mais facilmente, E aqui comigo ela acaba tendo que se esforçar um pouco mais. E eu mostro para a criança, você pode mostrar para a criança, esse dá, então você se abaixa na altura da criança, você pega o brinquedo, porque ela está lá se interessando, ela se interessa em saber onde está o brinquedo, e você fica perto dela, você coloca na altura da sua boca. Por que sempre na altura da boca? Para essa criança ver a sua movimentação de boca. Porque a gente quer que ele copie. Mas a criança que ela não fala, geralmente ela também não olha tanto a ponto de copiar. Então eu quero que ele tenha todas as pistas possíveis. E dar essas pistas possíveis eu conseguir colocar a atenção, eu conseguir a atenção da criança, trazer o brinquedo para a altura da boca
e essa criança vai olhar pra mim, mas não adianta, se eu estiver lá em pé, a criança lá no chão, eu atendo crianças de 1 ano e meio, 2 anos, elas são pequenininhas, estão lá no chão. Então, por isso é que eu tenho que me abaixar para que fique mais fácil da criança copiar toda essa movimentação. Então, esse é o primeiro passo. E o segundo passo, eu vou fazer o gesto. Olha quantas coisas eu faço para me aproximar da criança. Então, a criança, ela ainda não fala. Ao invés de eu encher essa criança de pergunta e ficar dizendo, olha aqui pra mim, é esse que você quer? É esse? Então fala esse daqui pra mim. Não, eu faço diferente, eu faço uma parceria com a criança. É como se eu dissesse pra ela, eu entendo que você ainda não sabe falar, mas eu quero te ajudar. Então tô dando aqui pra você todas as possibilidades e você pode mostrar pra mim do jeito que você conseguir. E a criança, às vezes, ela mostra com o olhar. Ela olha eu mostro pra ela o brinquedo e ela já se encaminha pra sentar. Então, eu tenho que ler essa criança o tempo inteiro. Eu tenho que ter essa sensibilidade, né? Porque a criança, ela não vai fazer exatamente aquilo que eu tô esperando. Ela não vai falar dá. Ela não vai fazer imediatamente o gesto. Por quê? Porque é uma construção. E eu conseguir a atenção da criança também é uma construção. E eu dar importância para aquilo que a criança quer, eu consigo a confiança dessa criança de que quando ela quiser trocar de brinquedo, eu vou ajudar ela. E eu vou ajudar para que ela consiga o brinquedo que ela quer. Então, já temos aí. Nada de ficar chamando o nome da criança. Nada de encher a criança de perguntas. Então, a gente já tem aqui 2 erros que a gente não pode cometer. Mas o que a gente vai fazer é trazer o brinquedo que a criança quer para perto da sua boca e fazer essa parceria. E com isso eu uso o gesto. Então, eu trago o brinquedo que a criança quer, uso o gesto. E a vocalização é aquilo que eu preciso dar para a criança eu vou dar de estratégia, né? Vou dar para a criança como um objetivo. Ela ainda não quer isso, ela ainda não sabe que ela precisa, mas eu já começo a mostrar para ela o tempo todo. E uma coisa que eles amam é uma onomatopeia seguido de um barulho, de alguma coisa assim caindo. Gente, eles amam. E é você colocar mesmo. Então você pega aquilo que ele gostou, daí você tá lá brincando com a criança. Ela tá brincando, e aí você começa a fazer variações. E variações é justamente para você conseguir manter a atenção da criança por mais tempo. E você pode colocar na cabeça. Você faz o que vai dar para ele, dá. Ixi, agora tá aqui na minha cabeça. Vai cair. Ploft! Caiu! E a criança gosta. Dificilmente, gente, não tem uma criança que ama essa brincadeira de que caiu. E uma outra variação muito legal que dá pra fazer é como se vocês estivessem escondidos. Cadê? Achou! Porque a criança, ela se esconde como se ela só estivesse tampando os olhos, ela estivesse escondida. E aí, se eu conseguir, gente, se você conseguir dessa brincadeira, a criança colocando na própria cabeça dela ou na sua, já conseguiu a atenção da criança. Se essa criança pega e tenta fazer também, como fechando aqui, colocando nos olhinhos dela, você já conseguiu a atenção da criança. Você conseguiu a atenção, você conseguiu a imitação dessa criança e você está vocalizando onomatopeia, que a criança gosta e aprende. Você faz o gesto e ploft, caiu, pode bater assim a mão caindo no chão. E você fez ainda o gesto de dar. Você usou toda a trajetória até a criança sentar e começar a brincar. Foi momentos de muita estimulação. É tanto que eu tenho aqui, inclusive a filha de uma pediatra, ela fala assim, a babá dela fala assim, o que a Camila faz que é só começar a ir com ela e as crianças começam a evoluir. Porque é o segundo filho que tá vindo aqui comigo. E é por isso, porque todos os momentos a criança recebe aqui uma interpretação,
dou significado para o olhar da criança, dou significado para essa linguagem não verbal da criança. Eu dou significado e me aproximo da criança fazendo aquilo que a criança sabe fazer. Gesto, onomatopeia e interpretando ela sem ficar chamando toda hora. Olha, aqui... Se você não falar, eu não te dou, porque eles não têm isso aqui. Aqui tem muita parceria, né? E pensar que a criança aqui, ela brinca tudo com a motivação. É tanto que o tempo passa, as crianças não querem ir embora, né? E elas querem ficar mais, e elas pegam assim todos os brinquedos. Não, vamos guardar? Não vamos guardar, porque eles querem mais. Porque é divertido, porque é o lugar onde a criança ela tem a atenção só para ela ainda não consegue falar, mas ela consegue se comunicar, ela consegue aquela atenção que ela precisa e aquela interpretação. E pra gente manter a atenção da criança, vou só finalizar essa última parte, depois eu vou começar a responder as perguntas. Para manter a atenção da criança, o que a gente precisa? A criança ela vai dar sinais de que ela quer trocar de brincadeira. Esses sinais ela pode olhar, ela faz assim, ó, bem discretamente, ela olha assim pro lado, ela olha pra cima, ele começa a sair do lugar, ele começa a espreguiçar, ele se joga no chão. E aí, você pode perguntar, porque a criança ela ainda não tem aquele planejamento, ele não sabe qual palavra que ele vai escolher para dizer eu quero guardar, quero trocar de brinquedo, ele ainda não sabe. Então você dá para ele essas palavras e você pode perguntar, você quer guardar? E a maioria das crianças, quando eles começam com isso que eu pergunto, eles dizem sim. Então vamos ajudar? Guarda. E daí tem a música, que é sempre a mesma música e eles estão ali interagindo em todo esse processo. Aquela criança que ainda não guarda, você recolhe a maioria e deixa pelo menos para a criança guardar. E muitas vezes essa criança ainda não sabe nem o que faz com a peça. E você só encosta assim na mãozinha da criança e guardou. E com isso você vai junto com ele pegar um outro brinquedo. E você vai perceber que cada vez mais você vai conseguir ficar mais tempo em cada brinquedo, né, em cada brincadeira. E isso é conseguir a atenção da criança e aumentar o tempo de atenção da criança. Então a gente acabou falando de duas coisas. Aumentar também o tempo de atenção da criança. Isso só vai dar certo se você também conseguir reconhecer qual é a etapa de brincadeira que essa criança está. Então, não adianta você querer brincar de faz de conta se a criança ainda está brincando ela ainda só consegue brincar com brinquedos de ação e reação, que é de encaixar, de argolas, e você quer montar. Não vai fazer sentido para a criança, né? Ela deveria brincar de faz de conta, mas se ela ainda não consegue, não adianta você querer trazer para ela essa brincadeira se ainda não faz sentido para ela. Ela não vai nem colaborar, nem ter tempo de atenção, muito menos aumentar o tempo de atenção. Tá bom? Vou agora responder algumas perguntas. A Marcela é fonoaudióloga. Marcela, de onde... Peraí que você já falou aqui de onde você era. Joinville. Ótimo. É bom, olha, porque quando estão precisando de fonoaudiólogos, a gente já sabe que dão de indicar. Maravilha. A Vilma, boa tarde, sou de Vila Velha, Espírito Santo, sou avó de autista. Professora aposentada, que maravilha! Quantos anos tem o seu neto, Vilma? A Débora é mãe. A Tereza, tenho 2 filhos autistas, um não fala nada, eles têm 5 anos. Eles são gêmeos? São gêmeos? E use com eles, né, alguns facilitadores, figuras. Nessa idade, se eles ainda não falam, eles já fazem as terapias necessárias? Já tentou assim, todas as terapias possíveis? Amanda, engraçado que aqui sabe tudo onde está cada coisa, entende perfeitamente bem, mas talvez uma certa preguiça na fala. Amanda, o que eu acredito muito, assim, que a criança, na verdade, ela mostra pra gente tudo aquilo que ela sabe fazer.
A criança que ela ainda não aprendeu a falar, ela não se comunica, a gente precisa dar sim essa atenção para a criança, né? Entender como uma dificuldade e saber o que a gente pode fazer para ajudar essa criança. Muitas vezes o nosso comportamento pode ajudar a melhorar essa fala. Então, será que essa criança acaba tendo ali essas facilidades dela, porque ele já sabe tudo? Se você colocar os brinquedos mais alto, de uma forma que ele tenha que te chamar, daí você vai dar para ele todos os gestos, os nomes, você vai vocalizar, vai verbalizar, para que ele tenha como imitar. Né? A gente, por mais que a gente acha que ele entendeu tudo, que é exatamente isso que você falou, ele já entende tudo, mas ele ainda não tem a linguagem expressiva tão boa a ponto dele conseguir falar. E só entender não diz nada, né? Porque não dá para só viver de entendimento, ele também precisa se expressar. Deixa eu ver aqui. A Juliana, como estimular a criança com apraxia da fala? Juliana, a apraxia da fala é muito... Me conta se você é seu paciente ou é seu filho ou aluno, né? É importante eu saber isso também. A apraxia da fala, a gente tem que entender que essa criança ela tem dificuldade de fazer todos os movimentos. Né? Então, ela não consegue planejar lá dentro a palavra correta. Depois, ainda tem uma outra dificuldade que é como executar. Então, planejar e executar esses movimentos fica muito difícil. Então, primeiro, você vai prolongar essas palavras. Ao invés de você falar panela, e você fala panela, porque a gente tá falando aqui no dia a dia panela, essa criança ela vai ter mais dificuldade em entender essa palavra e conseguir reproduzir. Então você vai falar mais lentificado, prolongado, panela, com mais entonação, como se você alongasse as palavras para que dê tempo dela entender todo esse encadeamento, né? Esse movimento de língua entre um som e outro. Essa é uma parte. E depois é muito importante também que a criança sempre veja a sua movimentação de boca. Você tem que dar todas as pistas visuais possíveis, todas as pistas táteis e todas as pistas auditivas, para que essa criança ela possa pegar de todas essas pistas e conseguir usar aquela que faz mais sentido para ela. Sem contar da repetição, né? Sempre muita repetição. E a repetição não é você fazer a criança repetir, é você criar momentos onde você tenha a mesma situação de diferentes formas. Então, levar a criança para o supermercado, para a gente escolher as frutas. Chegando em casa, você vai usar as mesmas frutas para ela guardar. E com isso você vai trabalhar na função. Ela vai trabalhar função, memória, a nomeação. Então, precisa ter todos esses momentos para generalizar. Aí que tem aqui... Ai, que bom que eles já fazem TO, psicóloga, musicoterapia e fono. E, então tá ótimo, você tá em um super tratamento. Talvez intensificar, né? E veja o que você pode fazer em casa também. Porque em casa é importantíssimo para que você possa otimizar também o tratamento. Cristine, autista de 3 anos, suporte 1. Ele fala tudo e começa a gaguejar para falar rápido. Fica irritada porque a fala não acompanha o pensamento. A gagueira, ela pode acontecer, tá? Não é porque é autista que tem gagueira, porque todas as crianças podem ter gagueira. O que é importante? Você dar o tempo para ele falar, esperar ele falar. Quando ele terminar de falar, você vai repetir aquela frase de uma forma mais lentificada. Não interrompa, né, a criança, deixa ele falar. Deixa ele falar, nada de interromper. E nem de completar as palavras. Angelita, boa tarde, meu filho fez 5 anos, fala pouco, descobrimos o TDL, o que fazer? Inclusive, você falando aqui de TDL, no próximo sábado eu vou numa atualização também de TDL, né? O TDL, o que é? Aquela criança que ele tem ali na memória, tá lá, todas as palavras, mas ele não sabe escolher
qual é a palavra e nem a sequência dessas palavras para que ele possa falar. Então, ele tem dificuldade de fazer frases, ele tem dificuldade de aumentar o vocabulário, ele tem dificuldades, às vezes, até de montar um quebra-cabeça. São muitas dificuldades, só que é um pouquinho de dificuldade aqui, mais um pouquinho. São tantos pouquinhos que essa dificuldade acaba ficando enorme a ponto da criança ela nem querer, ela tem também um baixo contato auditivo, que ela não quer nem olhar para ninguém, para que ninguém venha falar nada e ela tenha que responder. Então, aquela criança que não sabe nem responder, às vezes, as perguntas do cotidiano, né? O que fazer? Você vai ter que trabalhar muito com essa criança no dia a dia, de planejamento mental. Como? Então, se ele tem 5 anos, eu gosto muito de trabalhar dentro da rotina da casa, na função mesmo, porque você dá a função, a criança memoriza. Então, você vai pedir para ele te ajudar a arrumar a mesa do jantar. Será que vai? Vamos primeiro pensar quantas pessoas vão jantar aqui em casa hoje. Daí vamos contar. A mamãe, o papai, a criança, o irmão, por exemplo. Então, quantos pratos a gente tem que ter? 1, 2, 3, 4. Então, vamos lá. Então, cada dia você vai dando uma informação. Então, nesse dia, vocês vão contar os pratos. No outro dia, vocês vão contar os pratos e agora os talheres também. Mas o que usa para comer? Porque você tem que dar para a criança essa possibilidade dele imaginar, dele pensar. Porque até isso no TDL é muito difícil deles fazerem. A Juliana, meu filho, ele tem 2 anos e 10 meses, já estamos em acompanhamento com profissionais e por enquanto descartado autismo. Iniciaremos a pesquisa da apraxia da fala. Muito bom, Juliana. E não deixe também de estimular em casa. Tudo isso, gente, que eu estou aqui falando muito pra vocês, né? Tudo que eu tô dando aqui de dicas, vocês podem usar com as crianças, né? Com diagnóstico, sem diagnóstico. Por quê? Porque na função você vai cuidar da rotina da criança e estimular a fala e a linguagem. Ai, Angelita, não entendi o que está sendo confundido com autismo, mas o TDL, às vezes, ele é confundido com autismo também. Eu não sei o que é que você quis dizer. Deixa eu ver se tem mais aqui alguma pergunta. É a mesma que eu já tinha respondido para vocês. E tudo isso vocês podem usar no dia a dia, porque eu acho que é um desperdício, né? A gente deixar de usar o dia a dia da criança para achar que a gente só precisa sentar com ela e daí não deu tempo de você sentar para brincar e você passou o dia todo com a criança e não fez nada para que ela pudesse melhorar essa fala. Então, por isso que tudo, gente, tudo é dentro da rotina da criança, além das terapias que a criança tem que fazer, além da escola, além da fono, além de tudo. Então, inclusive para os meus pacientes, eu peço muito vídeos, porque eu gosto de ver como é também que está em casa e o que essa criança está participando. Então, alguns pais mandam vídeos fazendo bolo, fazendo comida, ao lado, cantando. Então, cada um tá fazendo uma coisa. É assim que a gente consegue generalizar todos esses estímulos para a criança. Porque às vezes a gente não acha que é só na terapia, mas se você não reproduz o estímulo que ele recebeu na terapia em casa, não vai desenvolver o tão rápido que essa criança precisa. Gente, muito obrigada por esse momento aqui juntos. Amanhã eu volto pra gente conversar mais. Adorei a participação de vocês. Vocês foram incríveis. Tchau, tchau!